E nessa manhã, mais uma vez, a gente vai ser ministrado por aquilo que Ele já derramou no nosso coração. É pela graça, não tem nada a ver comigo. Né? Como a gente já cantou aqui hoje também. É pela graça. E essa graça que nos capacita para ministrar na vida de vocês nessa manhã. E nós já temos vivido durante todo o mês, se os irmãos já perceberam, o tema tem sido o quê? O amor. A revolução do amor. O amor de Deus, esse amor que nos constrange. E eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui essa semana, né, viveu o amor de Deus, que recebeu um abraço de Deus depois da ministração de domingo? Teve gente que foi atropelado pelo amor de Deus no domingo, na palavra de manhã. Porque foi assim um derramar desse amor. Um derramar do amor. E certamente vocês passaram a semana, foram ministrados, quem está em célula, e a gente foi aprendendo mais e foi recebendo mais esse amor. Fomos mais abraçados por Deus nessa semana. E não pode ser diferente, porque Deus quer fazer isso nas nossas vidas. Né? E hoje eu quero estar ministrando justamente isso para vocês. Né? Que não tem como, quando a gente está na presença do Senhor, quando a gente ouve a presença, né, recebe o amor dele, a gente permanecer igual. Porque o amor dele, ele transborda, ultrapassa, alcança, né, quebra todas as barreiras. E entendendo que Deus, Ele é o próprio amor. Então, quando a gente está na presença do Senhor, quando a gente se rende a Ele, né, a gente está diante do próprio amor. Né? Porque a palavra diz, Deus é amor. E se Ele é amor, eu estou no amor. E indo nessa linha de pensamento, se Deus é amor, tudo que Ele faz, tudo que Ele já fez, tudo que Ele faz, tudo que Ele pensa, tudo que Ele pode agir, tudo que Ele manifesta é amor. Porque amor gera amor, correto? Então, se Deus, tudo que Ele faz é amor, então tudo na criação é amor. E nesse sentido, a gente pode crer que a família, como projeto de Deus, é amor. Né? E hoje a minha intenção é justamente levar isso para vocês, porque a criação expressa o amor de Deus. Né? Ele idealizou, né, tudo. E quando Ele pensou na família, Ele idealizou a família. Né? E Ele sonhou e concretizou em nós, na criação. Né? Então, logo a família também tem que ser amor e expressar o amor de Deus. E o que é esse amor? Eu pedi para os meninos compartilharem o texto de 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. E pedi para colocar na nova linguagem de hoje. A gente já leu ele uns domingos atrás, né, quando o pastor Henrique pregou aqui para nós. Mas aí eu falei assim, vamos ler na linguagem de hoje, tá aí. Para saber o que é esse amor. Né, e tá de uma maneira simples para a gente ler. Então, quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem vaidoso, nem orgulhoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. E o 7? Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Esse é o amor, eu pedi para ler na linguagem assim, para ficar bem fácil. Eu estou acostumada a ministrar para crianças e meu marido sempre fala que quando eu falo, parece que eu estou ensinando criança. Vocês me perdoem, mas é assim, é para ficar bem claro, para não ter dúvida de que isso é o amor. Né? Essas características que nós lemos é do amor. E quem ama, né? Então, a gente tem que viver dessa forma. E quando o Henrique ele ministrou aqui, ele falou assim, poxa, essas são características que está lá em 1 Coríntios, são características do próprio Deus. É Ele quem faz, é Ele que suportou, Ele que se entregou na cruz. E realmente, isso é a essência dele. Só que quando Ele nos formou, quando Ele criou o ser humano, Ele colocou em nós o seu DNA. Né, tem um sopro de vida. E todo aquele que é remido e lavado pelo sangue de Jesus, sangue do Cordeiro, que a gente é criado uma nova criatura, que a gente entra para a família de Deus. Hoje eu faço parte da família de Deus, então eu também tenho esse amor. E Deus espera que a gente viva esse amor. E quando a gente fala que família é projeto de Deus, Ele espera que nós, enquanto família, né, seja no nosso núcleo familiar, enquanto família na fé, nós vivamos
esse amor. Então, a gente tem que ter uma mudança de mente. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. E eu quero ler depois, orar com vocês depois da leitura da palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra que já foi lida, oh Deus. Eu quero te agradecer, Senhor, por aquilo que o Senhor já derramou no meu coração. E eu quero passar para os meus irmãos nessa manhã. Muito obrigado, Pai. Nós já repreendemos todo espírito de distração, tudo aquilo que Satanás vai querer roubar da mente dos nossos irmãos, para não haver compreensão da tua palavra, Pai. Porque eu sei que a tua palavra ela vai gerar frutos, e frutos que vão gerar mais frutos, raízes, Senhor, e transformação nas nossas famílias, Pai. Eu oro nessa hora no nome e na autoridade de Jesus. Amém. Então, esse é o ponto, né? Uma vez que nós somos família, feitura de Deus, nós temos o DNA dele e nós precisamos viver e refletir esse amor de Deus. Então, por isso que há necessidade da gente viver uma metanoia. Eu, enquanto ser humano, nascida pelo sangue do Cordeiro. Não é porque sou eu, gente, é pela graça, como a gente cantou. A graça de Deus nos transforma. Ela vai nos ajudar, né, a viver esse verdadeiro amor. E isso a gente tem que fazer cotidianamente, ou seja, diariamente. Colocar em prática todos os dias. Né, todos os dias. E eu quero levá-los a compreender e colocar em prática esse amor. Né, a revolução, em primeiro lugar, ela tem que acontecer dentro. Então, né, esse amor, viver esse amor, é dentro das nossas casas. Né, tudo que Deus faz em nós é de dentro para fora. Primeiro ele veio, ele te abraçou, você foi atropelado pelo amor dele e fala, uau, eu estou cheio. E ele começa a fazer essa transformação dentro da gente. E daí a gente quer viver essa transformação. E eu sempre falo, a gente sempre começa do pequeno, no micro. Porque a gente quer fazer grandes coisas, mas Deus espera que a gente comece do pequeno. Aonde os meus braços alcançam? Até onde eu posso ir? Né? Então, começa ali. É dentro da sua casa, na sua família. Porque é fácil, às vezes, eu querer demonstrar amor lá fora, onde ninguém me conhece, ninguém sabe como é a Fabiana. Mas dentro de casa, que todo mundo sabe como eu sou, dos meus defeitos, das minhas limitações. É aí que eu tenho que demonstrar o amor. É onde a gente vive sem cera. Né? As pessoas que convivem com a gente sabem quem realmente a gente é. Até que ponto a gente, né, é bonzinho ou não. Né? Porque a gente não precisa vestir máscara nenhuma. E é difícil, às vezes, né? Começar agora a falar assim, não, agora eu sou diferente. Agora eu vivo diferente. Porque eu fui encontrado por esse amor. E é tão bom quando os da nossa casa, os da casa começam a perceber a mudança que Deus faz em nós. Agora é triste quando você vê pessoas, e a gente ouve muitos testemunhos de pessoas que falam que vivem na igreja, que não sei o quê, mas dentro de casa elas vivem um amor completamente diferente. Não é isso que Deus quer de cada um de nós. Ele quer que nós vivamos o amor, por isso que tem que ser primeiro em casa. E por isso que a minha palavra hoje é para isso, para a gente começar a viver dentro de casa. Porque eu creio que a gente vivendo de casa, como é de dentro para fora, a gente vai viver essa transformação, esse amor, viver e experienciar o amor dentro de casa e depois das nossas casas. Vai expandir para as outras famílias, porque aí a gente vai começar a ouvir testemunhos. A nossa família vai começar a ser aquilo que é o propósito que Deus tem para ela, que é manifestar o amor dele através da nossa família. As pessoas vão começar a olhar para nós e falar, olha, essa família, ela vive o verdadeiro amor. Eu quero ser igual a ela. Sua família vai começar a influenciar outras famílias. E aí a gente vai conseguir influenciar o quê? A nossa sociedade. E aí a gente vai começar a influenciar o mundo. Porque hoje em dia a gente tem vivido tempos, né, e a palavra fala que nos fins dos tempos, e no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E isso já tem acontecido. E principalmente agora, pós-pandemia, a gente já ouviu relatos tristes, até na nossa célula, de violência gratuita acontecendo aqui no norte de Portugal, aqui em Vila do Conde. De pessoas sendo esfaqueadas, de pessoas sendo mortas por conta da violência, por simples falta de amor. Então, essa é a importância da gente viver o amor, para a gente poder transformar essa sociedade. Amém? Vocês estão comigo? Então, Deus espera que a gente viva, de fato, esse amor. E eu já profetizo, hoje, no nome de Jesus, que nós vamos ter famílias, né, pessoas, famílias restauradas, vivendo, colocando em prática o amor de Deus. Esse amor que nos alcançou. Amém? Então, a gente vai colocar em prática isso. Né? E eu também creio que esse é o tempo da gente deixar que as coisas do mundo fiquem fora.
lá no mundo mesmo, para que dentro das nossas casas a gente viva tudo aquilo que é do reino de Deus, dentro do nosso lar, dentro das nossas famílias. E isso vai influenciar o nosso relacionamento, a educação dos nossos filhos. E aquilo que a gente tem plantado dentro dos nossos, na vida dos filhos, eles vão levar para fora também. E a gente já tem ouvido testemunho de famílias que já ouviram de professores ou na escola. Eu também já tive essa experiência de ouvir da professora como o seu filho é diferente, como o comportamento deles é diferente, como eu gostaria que as outras crianças fossem igual aos seus filhos, porque a sua família anda num caminho diferente. E Deus espera isso da gente mesmo, não é nada diferente. Todo aquele que é cristão tem que ser isso mesmo, não é mérito nosso, mas é porque a gente tem vivido o amor, e Deus vai fazer isso, e eu creio em nome de Jesus, que nós vamos expressar esse amor dos nossos filhos. Então, daí eu quero propor então alguns princípios fundamentais, e para isso a gente vai para a palavra. A palavra é o manual de Deus para as nossas vidas. Então, a gente vai lendo a palavra e a gente vai aprendendo com ela e tirando aquilo que a gente precisa colocar para as nossas vidas. E por que colocar em prática? Porque a gente já tem o conhecimento da palavra. Só que ter o conhecimento não resolve nada, porque até Satanás conhece a palavra de Deus. Ele cita ela. Então, tudo bem vocês conhecerem a palavra. Mas quando a gente é transformado pela essa palavra, a gente começa a praticá-la. E aí é que incomoda o nosso inimigo. Então, ele não vai querer que vocês percebam, por isso, nessa hora, já fiquem atentos, e prestem atenção naquilo, porque eu creio que é para a gente colocar em prática todo o aprendizado que a gente tem vivido, durante todo esse mês. E o primeiro princípio que eu quero colocar para vocês está lá no Salmos 127, o versículo 1, que é o princípio de ter Deus como construtor da família. Não dá para falar de outra coisa, de amor, se a gente não tiver Deus. Então, o Salmo 127, só o verso 1. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Aqui é o salmo de, provavelmente, Salomão, que escreveu, e quando ele estava com uma grande responsabilidade diante dele, que era o quê? Edificar o templo, edificar o próprio palácio, assumir o governo de todo o povo de Israel. Só que Salomão ele estava bem amparado. Ele tinha riquezas, seu pai Davi já tinha dado toda a instrução, ele tinha o conhecimento. Salomão ele também tinha tudo preparado. Todo o material, toda a matéria-prima, tudo, já estava ali nas suas mãos. Ele só precisava executar a tarefa. Só que aqui, ele reconhece que sem Deus, nada ele podia fazer. Porque sem Deus, ia ser tudo frágil, completamente uma ilusão, não ia adiantar nada. Então, ele coloca a sua fidelidade no Senhor, a sua confiança no Senhor. Falou, Deus, não adianta eu ter tudo isso se não for o Senhor aqui conosco. Vocês estão percebendo que não vai ser inútil tudo que a gente fizer. Se a gente não trouxer Deus para dentro da nossa casa, da nossa família, não adianta eu acordar cedo para trabalhar, não adianta eu planejar a minha família, não adianta ter filhos saudáveis e sonhar com tantas coisas, se Deus não estiver lá. Vai ser em vão. Vai ser em vão. Jesus conta a parábola de duas casas que são construídas, uma na rocha e outra na areia. E quando vem um vendaval, o que acontece com aquela que está na areia? Ela cai. Porque Deus não está lá. E quem é a nossa rocha? É Cristo Jesus. Por isso ele tem que estar lá, ele tem que ser o construtor na nossa família. Então a gente precisa trazer isso para a nossa família. Então a gente tem que trazer Jesus para as nossas famílias. E no Antigo Testamento também a gente vê lá o episódio em Êxodo 33:15, quando Moisés, ao guiar o povo, e está lá e sobe no Monte Sinai, passa longe, os 40 dias lá recebendo as instruções de Deus. E o que Moisés, quando desce, encontra o povo fazendo o quê? Adorando um bezerro de ouro. E ele fica furioso. E Deus também. E Deus fala, olha, vai. Vocês podem ir, eu vou mandar o anjo, eu vou dar a terra, vai estar tudo igual. A única coisa que vocês vão ter vai ser a minha presença. Pode continuar, o projeto vai seguir em frente, mas a minha presença não vai estar com vocês. E o que Moisés responde? Sem o Senhor, não nos faça sair daqui, Senhor, sem a tua presença.
Não nos faça sair daqui sem a tua presença. O quão importante é ter a presença de Deus nas nossas vidas, em nosso meio, na nossa família. Então, que seja essa a sua oração, essa tem que ser a minha oração. Todos os dias eu oro para que Deus seja o centro da minha família. Ele tem que estar lá, ele tem que se fazer presente. E que o Senhor seja também o construtor das nossas famílias. Nós temos que convidar Jesus para estar lá. Em João 15:5 ele fala assim, Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Eu estou falando rápido, eles não estão colocando os textos, mas tudo bem. Sem mim nada podeis fazer. João 15:5. E Jesus está falando isso por quê? Essa expressão sem mim que ele está falando. É que quando a gente está separado da videira, ele é a videira. Ele é que traz a seiva, que traz a vida. E se a gente não tem Jesus na nossa vida, a gente não pode fazer nada. E daí eu fui pesquisar lá no grego, nada no grego, que a palavra odem significa nada. É nada mesmo. Agora imagina a gente não fazer nada sem Jesus. É nada. Isso tem que estar na nossa consciência. Eu preciso de Jesus para fazer as coisas acontecerem. Para minha casa permanecer em pé no meio do vendaval. Para ela não ser levada pelos ventos e ser derrubada pelos ventos. Então, eu preciso de Jesus. A família por si só, ela não consegue viver esse amor se não estiver conectada, ligada totalmente em Cristo Jesus. Né? É a forma de entrar em contato. E essa forma que a gente vai fazer, de entrar em contato com esse amor, com Jesus, é como? Primeiramente, através da oração. A oração é o canal que nos conecta com Deus. Então, orar em família é fundamental. E daí eu quero colocar a prática para vocês. Vocês têm orado em família? Vocês têm isso como prática fundamental, porque é isso que vai atrair a presença de Deus. Vocês podem até falar assim, mas eu sou o único convertido no meu lar, ou a minha mulher, ou meu marido não é, eu sou sozinha. Tudo bem, traga a presença do Senhor. Eu tenho certeza que nessa manhã Deus vai te dar estratégias para você trazer a presença de Deus para dentro da sua casa. Vou dar um exemplo. Na minha família, a gente tem costume, já desde pequenininho, a gente sempre ora. Eu acho que o tempo da refeição é o tempo nosso sagrado. Né? E depois que a gente veio para Portugal, Deus nos abençoou, que a gente pode fazer as 2 refeições em família, junto com o Marcelo, com o pai junto. Isso é uma bênção. Né? Isso é muito importante para mim. E eu sempre coloquei isso lá, da gente orar junto, antes das refeições. E é algo que a gente vem ensinando os nossos filhos. E é tão comum que hoje, aonde quer que a gente vá, se a gente senta para comer, a gente ora, agradecendo a Deus. Então a gente pode estar no shopping, pode estar no McDonald's, pode estar em qualquer lugar, numa festa de aniversário. A gente sempre tem o costume do quê? Da oração. Porque a gente atrai a presença do Senhor para o nosso lar. E os nossos filhos, eles também já têm esse hábito, eles não têm vergonha. Se a gente pedir, vai orar, a gente pode estar em público. Eles oram e agradecem. Então tragam a oração para dentro do seu lar. Outra coisa, façam cultos. Ou então, célula familiar. Nós já passamos por todas as fases. Já fizemos cultinho, já fizemos células familiares em casa. Agora a gente não tem tido tempo para isso, mas a gente está sempre ministrando. Mas a gente traz a presença de Deus para dentro de casa. Vocês têm que fazer isso. Né? E existem várias estratégias que vocês podem usar. No mês de agosto, a gente não está fazendo culto em casa, mas no mês de agosto, Deus deu uma estratégia para o meu marido e falou assim, durante o mês, cada um de nós vai ter que trazer um versículo bíblico na hora do almoço, antes da refeição. Então, a gente já tinha que preparar qual que é o versículo bíblico que eu vou trazer na hora da refeição. E a gente falava e ministrava e orava a respeito daquilo para as nossas vidas. A gente está trazendo a presença de Deus para dentro do lar. Você pode dizer assim, mas lá em casa eu sou sozinho, meu marido ainda não é convertido. Eu sei de uma senhora que se converteu e foi até batizada aqui na nossa congregação. E para poder alcançar o seu marido, ela falava, de manhã a gente ouvia as notícias no pequeno almoço. Eu passei a ouvir 1 Minuto com Deus, e o meu marido tem ouvido. Isso já está tocando o coração, porque a semente vai sendo lançada. E Deus vai dando estratégia, vocês compreendem?
Tem uma outra senhora que falava assim, a gente coloca os salmos para dormir. É um tempo de ouvir a palavra do Senhor, ela está sendo ministrada. E até os cachorrinhos já sabem que tem o salmo, é o momento de ouvir, acalma todo mundo. E é bom ouvir. É a estratégia que Deus dá. Então, assim, não fiquem julgando, não tenha julgamentos. Né? Mas usem da estratégia que Deus vai dar para vocês para trazer a presença de Deus. Tem outra família que, os meus filhos não são convertidos, é só o casal que está na igreja, meus filhos não querem saber o que eu faço, eles estão esfriando, eles estão amornando. Traz a presença. Tem uma outra senhora que ela começou a fazer uma célula familiar, eles nem sabem. Reuniu, chamou os amigos, os colegas, as pseudo-namoradinhas, assim, convidou e eles todas as tardes de sábado estão se reunindo para comer um lanche, uma pizza, e ela começa a ministrar sobre a vida deles. A palavra está sendo lançada e Deus vai dando estratégia. Então eu quero que nessa manhã vocês saiam daqui com estratégias. Como que eu posso trazer mais a presença de Deus? Homens, orem com as suas esposas. Não adianta só eu lá no quarto secreto, sozinha, eu e Deus. Tem que ser em família. Né? Ore pela sua esposa. Esposa, ore pelo seu marido também. Orem pelos seus filhos, junto com eles, antes de saírem, quando chegarem. É o tempo todo. Antes de ir para a escola, quando chega da escola, quando vai comer, quando vai sair. É a oração, é a presença de Deus. Isso é fundamental, primordial. E daí você fala, essas coisas em casa não estão dando certo, as coisas não acontecem. Por que será? Jesus está ali, a rocha está dentro da sua casa. Meus filhos estão meio desviados. Mas se você tem plantado, semeado sementes dentro da sua casa, Deus espera isso de cada um de nós, que nós semeemos, pratiquemos a palavra dele. Né? Certamente vocês ouviram a palavra no domingo do abraço. Quem aqui abraçou mais essa semana? Eu dei mais um monte de abraço, porque, né, Virgínia? A gente saiu abraçando muito mais pessoas. Por quê? Porque é para colocar em prática. Se você só ouviu e não praticou, de que valeu? Então, esse amor a gente tem que praticar. Então, façam isso. A oração. O segundo ponto que eu quero trazer, né, como princípio, invista no relacionamento humano. Estabeleça um momento para estarem juntos. E se a gente for olhar para a Bíblia e o nosso Deus, que é amor, é o nosso exemplo maior, a gente vai lá ler em Gênesis 3, verso 8. Adão e Eva já tinham pecado. E Deus, né, a palavra fala assim, ele colocou. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz de Deus, a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Aqui a questão não é o pecado, aqui é a questão da visitação de Deus, no relacionamento humano. E eu quero aqui abrir um parênteses. Deus, quando ele foi criar o mundo, e a revelação dele, do amor dele por nós, é só olhar para a criação. E quando a gente lê Gênesis, a gente vê como Deus, ele é perfeito. Como ele faz tudo em ordem. Ele primeiro criou os céus e a terra. Primeiro ele falou, haja luz. Né? Então, tem todos os dias, dia 1, dia 2, dia 3, até o 6º dia. Ele fez tudo perfeito, tudo em ordem. Para poder ter o ambiente melhor. Ele criou, quando ele pensou assim, eu vou criar o ser humano, ele falou, não, mas eu preciso criar um planeta, um lugar propício. Né? Mas para ter vida ali, ele precisa estar num lugar certo na galáxia, não pode estar muito perto do Sol, não pode estar muito distante, não pode ser muito frio, nem muito quente. Tem que ter oxigênio, vai ter provisão, vai gerar vida, para eu poder colocar o ser humano ali. Olha que expressão de amor. Eu me sinto tão amada toda vez que eu olho para a natureza e falo, Pai, obrigada. Porque foi o Senhor que criou isso tudo para mim. Ele criou isso tudo para vocês. Então sejam agradecidos. E aí a gente olhando para Deus. Ele criou tudo tão perfeito. Aí ele pegou Adão e Eva e colocou aonde? No deserto? O deserto era um lugar propício? Como pai amoroso que ele é, ele pegou e colocou eles no meio do oceano? Também não. Deus colocou no jardim. No jardim do Éden, um jardim onde tudo, tinha de tudo. Tinha comida, tinha fartura, um ambiente acolhedor. E daí eu pergunto, como que está a casa de vocês? Vocês têm colocado, a família tem sido esse mesmo ambiente, porque Deus é o nosso exemplo.
Tem tido ordem para os que ainda não casaram, que sonham em casar, para os jovens que aqui estão. Já comecem a planejar e falar assim, Senhor, eu quero ser como o Senhor, que meu lar seja assim. Planejem, sonhem, para que tenha um ambiente propício, para que seja tudo organizado, para que eu tenha tudo, para que tenha provisão no meu lar. E daí, lá no Éden, ele coloca o homem e a mulher para desfrutar desse amor. E como a gente leu, Deus ele passava todos os dias na viração do dia, no final da tarde. Para quê? Investindo nu. Porque Deus podia ter criado o homem e largado ele lá sozinho. E falou, se vira, tá aí. Mas ele não fez isso, porque ele é amor. E o amor faz o quê? Ele vai, ele está presente. Né? Ele se relaciona. E Deus vai lá se relacionar com Adão e Eva. Todos os dias na viração, no final da tarde, ao entardecer. E eu fico imaginando, depois de um dia de trabalho, Adão acordava, trabalhava, porque ele tinha suas tarefas. E no final da tarde, ele ia lá ter com Deus, ansiando por esse tempo, para falar, agora eu vou ter com meu pai. Agora eu vou lá falar com meu pai. E quando Deus chegava nessa visita, ele falava assim com Deus, olha pai, hoje aconteceu isso, eu descobri o nome de um bicho, resolvi colocar o nome de leão no leão, e de elefante no elefante. Eu descobri que a erva tal é boa, tem um sabor bom essa fruta. Imagina o que as conversas, e Deus ali sabendo de tudo e ouvindo de bom grado. Mas ao mesmo tempo, Deus também dava instrução para Adão. Imagina o quanto eles não estavam sendo alimentados pela presença de Deus ali no Éden. E aí a gente vai para a prática. Nas nossas vidas. A gente tem investido no relacionamento dentro da nossa casa? Enquanto pais e mães, a gente tem investido nesse relacionamento com os nossos filhos? Filhos, vocês têm investido nesse relacionamento com seus pais? A gente tem que ver que esse ambiente perfeito que Deus criou ali no Éden, a gente tem que trazer para dentro do nosso lar. E se fazer presente no nosso lar. A sua casa ela tem que ter esse ambiente propício para gerar vida. Tem que ser um lugar de aconchego. Onde o marido queira, depois de um dia de trabalho, chegar em casa e falar, que bom, eu estou no aconchego do meu lar. Onde os filhos, depois de dia de trabalho, de aula, sabe, poder falar assim, eu quero a minha casa. Porque como é bom estar na minha casa, porque é um ambiente acolhedor, onde não há briga, não há discussões, onde há paz, o amor reina no seu lar. É isso que a gente tem que ter dentro do nosso lar. E apesar das atividades cotidianas, a gente tem que querer investir. Então é algo que a gente tem que fazer. Amém? E daí vamos colocar em prática. O que você pode fazer? Separe um tempo na sua família. Separe um dia. Deus, ele tirava um dia da tarde. Era todo dia, já tinha hora marcada. Todo dia, na viração do dia, ele ia lá e visitava Adão e Eva. A gente tem que programar. Eu não sei o que Deus vai trazer para vocês, mas não sei. Eu já falei que na minha casa o almoço é sagrado. É o tempo que a gente tem todo dia na refeição. É o tempo da gente estar junto em comunhão. Ou seja, no almoço ou na janta, mas é o tempo no pequeno almoço. É o tempo que a gente tem ali para ouvir, para conversar, para discutir, falar dos planos, do que tem acontecido e tal. Ministrando a vida deles. Mas Deus também vai dar estratégia para vocês. Seja para tirar um dia da semana para falar, hoje é o dia da família, né? Quem tem filhos pequenos, é o dia de ir no parque, um dia de assistir um desenho junto, a tarde da pipoca. Façam valer a pena. E esse tempo que tem que estar junto em família tem que ser um tempo de qualidade. Eu não posso estar lá simplesmente por estar. Eu não posso estar e me distrair com outras coisas, com telemóvel, com coisas que não vai me fazer estar ali. Sabe aquele pedido que a mulher fala para o marido assim, vamos passear no shopping? E a gente vai para o shopping toda feliz, tudo achando que vai ser um tempo bom. Aí chega lá, o marido fica com cara feia e fala, olhando para o relógio toda hora, fala, ai, vamos embora. A gente não consegue nem aproveitar aquele tempo no shopping gostoso, porque o marido está com pressa, ele não está gostando de estar ali. A gente percebe isso quando vocês não querem estar fazendo alguma coisa que a gente pede. Então, queiram estar, mas vocês têm que querer. Fala assim, não, hoje eu estou me dedicando, por mais que eu não goste, eu vou fazer porque não é para mim. Eu estou me colocando no lugar do outro, é para agradar, é porque eu amo, eu escolho. Amar é uma escolha. Então você tem que decidir amar e fazer por amor. Amém? Então, assistam filmes juntos, vão passear no parque, seja uma refeição, seja um compromisso que vocês tenham diariamente, uma vez por semana, uma vez no mês.
Deus vai dar estratégia para cada família de acordo com cada necessidade de vocês, mas façam isso. Cada família vai definir esse momento, né, então. E aproveitem para ter esse tempo de qualidade. Porque Deus tinha esse tempo de qualidade com Adão. E assim como Ele espera que a gente tenha esse tempo de qualidade com Ele, a gente também tem que expressar isso, externar dentro da nossa casa. E o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês está lá no Mateus 7,12. Colocar-se no lugar do outro. Já é para encerrar, porque eu só vou trabalhar esses 3 pontos. Aqui Jesus está falando o quê? Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Isso daqui é uma regra de ouro. Vocês entendem, compreendem o que está falando? Faça tudo o que você quer que os homens façam para você, faça você para eles. Ah, então eu quero que a minha esposa me ama mais. Ame a sua esposa. Eu quero que meus filhos me obedeçam mais. Seja obediente também. Pratique o bem. Isso a gente coloca em prática é para a vida, em todos os lugares. Ah, eu gostaria que as pessoas, né, fossem mais agradáveis comigo, mas eu tenho sido agradável com todas as pessoas? Porque a gente começa a olhar sempre o outro e a gente não olha a nós mesmos. Então é tudo a começar em mim, a partir de mim. O princípio tem que ser, é de dentro para fora. Começa em vocês. Tem que começar em nós, em cada um de nós. Essa é a lei e os profetas, por quê? Tudo se resume a isso. Quando Jesus fala amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Está toda a lei, é o amor. É o amor. Só que aí, como eu vivo isso? Isso é a prática da lei que Jesus deu do mandamento do amor. Faça para os outros aquilo que você gostaria que fizesse para vocês. Então, se eu quero ser respeitada, eu tenho que respeitar a todos. É assim que funciona, essa é a lei. E a gente sabe que toda ação gera uma reação. Então, se eu estou num ambiente que é de briga, de discussão, se eu vou lá e levo paz, a situação vai mudar. O ambiente, a circunstância vai mudar, porque eu estou levando paz. Aí vai gerar uma outra reação. A pessoa que ia querer vir para cima com briga, já não vou mais. Por quê? Porque eu estou agindo com amor. Aquilo que eu gostaria que tivesse, eu vou fazer primeiro. Porque a gente tem mania de esperar sempre da parte do outro. Né? Quando tem alguma briga, alguma discussão, não, eu espero que o outro venha me pedir perdão. Ah, se ele não vier falar comigo hoje, eu não vou falar com ele. Isso é em todos os relacionamentos humanos. A gente sempre espera o outro dar o primeiro passo. Mas aqui Jesus está falando, dê você o primeiro passo. Seja você a agir da forma que você deve agir. Que você sabe que tem que agir. Né? Então, seja você a mudar a circunstância. Tudo que você espera ou deseja dos outros, em circunstâncias semelhantes, faz a eles. Não haja por egoísmo ou injustiça, nem procure vingança. Isso é outra coisa que a gente sempre fala, agora que ele me tratou assim, ele vai ver. Vou fazer igual. Não trate, né? Não age com vingança, mas coloque-se sempre no lugar do outro. Né? Sem julgamento, sem acusação. Essa é a lei incontestável da ação que gera a reação. Então, a gente tem que buscar fazer o bem a todos. Semana passada, a gente ouviu a parábola do filho pródigo. E o pai, quando ele vai de encontro ao filho, ele não vem com acusação. Ele não vai falar, eu te disse para você não fazer tal coisa. Ele não. Ele acolhe, ele abraça. É isso que Deus quer que você faça. Que você acolhe, que você abrace, que você perdoe. Viva o amor de Deus. Viva o amor de Deus. E eu já estou encerrando. Se o Ministério de Louvor quiser subir. Eu quero deixar uma frase com vocês, que a gente aprendeu esse final de semana. O que eu posso fazer ou ser, e que eu ainda não fiz ou não sou, para mudar o meu ambiente familiar? Pensem bem nisso. O que eu posso ser ou fazer que eu ainda não fiz ou nem sou? Deixa o Espírito Santo revelar isso. O que eu preciso fazer? Para poder o quê? Mudar o meu ambiente familiar.
Deus, quando Ele institui o tabernáculo lá com Moisés, que Ele já estabeleceu todas as leis, Ele fala assim do tabernáculo, quando você estiver no tabernáculo pronto, Ele dá a instrução do quê? O tabernáculo ele vai ficar no centro das 12 tribos. As 12 tribos elas estavam em volta, e Deus no centro, simbolizando o quê? Que Ele é o centro das famílias, Ele tem que ser o centro da nação, Ele tem que ser o centro das nossas vidas. Ele está no centro. E Deus quer ser o centro da sua casa hoje. Para vivermos esse amor em nossa família é preciso haver perdão, é preciso liberar mágoas, deixar os erros lá no passado. Não ficar, remoendo amarguras, porque o amor ele não tem mágoa. Então se eu perdoei, está perdoado. Eu não tenho que brigar de novo e falar e lembrar, mas você fez isso no passado, não. Confia no Senhor, Ele é quem vai fazer, Ele quem é o juiz, Ele vai mudar as circunstâncias dentro da sua casa. É preciso colocar isso tudo em prática, meus irmãos. Deus nos convida nessa manhã para a gente colocar em prática esse amor, Que o Espírito Santo ele possa nos guiar nessa jornada, porque é uma jornada, não é fácil, ninguém está dizendo aqui que é fácil. Mas Ele vai fazer isso nas nossas vidas, se a gente se render a Ele, se render a esse amor. A sua vida em família, ela pode ser uma versão melhor do que ela tem sido. Mas a minha família hoje, a minha casa é boa. Ela pode ser melhor ainda. Se o Senhor for o centro da sua família. Se a gente praticar tudo aquilo. Então se deixe ser transformado pela palavra. E daí você vai falar assim, mas eu moro sozinho, eu sou sozinho. Estou morando aqui em Portugal porque eu imigrei, estou sozinho. Moro até em pensão mesmo. Eu tinha até falado isso, que você não tem que ser alguém que só vai na sua casa e come, dorme e vai embora. Você tem que fazer a diferença. E tudo bem, porque tem gente aqui, eu sei da realidade de pessoas que moram realmente em pensão. Mas faça a diferença nesse lugar. Você está sendo acolhido por um lugar. Abençoe, traga a presença do Senhor ali. Ore, seja agradecido pelas pessoas que ali estão, pela casa que você está a morar. Nós vivemos aqui em família, é a grande família da fé, nós somos adotados por Deus. Essa aqui é a grande família, nós também temos que colocar em prática esse amor aqui, nessa família da fé. Vamos amar, vamos demonstrar esse amor também no nosso meio. E expandir para a sociedade, porque eu creio que quando a gente começar a viver verdadeiramente esse amor, praticar esse amor, nós teremos uma mudança no meio em que nós vivemos. Então deixa Deus falar mais uma vez com vocês nessa hora. Que o Espírito Santo possa ministrar e trazer à mente tudo aquilo que vocês podem colocar em prática, porque essa é a intenção da palavra. Conhecer, ser transformado e praticar. Para transformar outras vidas.